Seguimos falando de outros assuntos, vamos então para a nossa segunda entrevista do dia. O estado de São Paulo registrou 155 mortes por meningite até junho deste ano. No mesmo período, foram mais de 2.000 casos, segundo a Secretaria de Saúde do estado. O número é preocupante e pior, a imunização contra a meningite está bem abaixo do que é esperado. Em 2022, no ano passado, a cobertura ficou em 75%, mas a meta do governo estadual é de 95%. Nesta semana, a Prefeitura de Carapicuíba, na Grande São Paulo, confirmou a morte de uma criança de 8 anos que estava suspeita da doença. O infectologista Marcelo Otsuka, que é vice-presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo e também coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, está aqui então para falar sobre essa alta dos casos de meningite, né, doutor? Muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcela. Prazer estar com vocês. Doutor, então, pelos dados da Secretaria de Saúde, parece estar, então, tendo uma alta bastante expressiva dos casos. Mas já dá para falar que tem um surto de meningite aqui em São Paulo? Nós esperávamos que fosse ter essa alta, né? Não só pela baixa cobertura vacinal, mas também porque nós tivemos um período de redução dos casos de meningite durante a pandemia, por conta de usar máscaras, por conta desses cuidados que nós tivemos a mais em relação à higiene, principalmente. Então, já se esperava que fosse voltar a ter mais casos, mas lógico que com a má cobertura vacinal, esses casos acabam sendo maiores do que a gente esperava. E isso realmente não é legal. Não dá para a gente dizer como um surto, mas dá sim para a gente colocar como um aumento estatístico, e o nosso receio é que isso se torne algo muito mais importante. Doutor, meningite é uma doença bastante perigosa, então explica, né, para quem está acompanhando a gente o que ela é, o que essa doença pode trazer para a gente e como que ela é transmitida. Primeiro de tudo, é importante a gente entender que tem vários tipos de meningite. As meningites virais, que a grande maioria delas não tem problema nenhum, né, e revertem totalmente. As meningites bacterianas, que são essas que estão preocupando a gente no momento, mas também temos meningite por tuberculose, por exemplo. Então, nós precisamos ter noção de que existem situações em que não há um risco tão importante. Mas, de qualquer maneira, as meningites, elas costumam cursar em crianças maiores, adultos, com dor de cabeça, com vômito, com aquele mal-estar, quer sejam as meningites virais ou as bacterianas. Em crianças pequenas, às vezes, a gente não consegue perceber essas diferenças de uma maneira tão nítida, mas também podem ocorrer esses sintomas. O grande diferencial das virais, que não costumam ter problemas, é que as virais, as crianças em geral ainda estão bem. As crianças, os adultos ainda estão bem. Quando nós partimos para as meningites bacterianas, a queda do estado geral, o comprometimento do estado geral, o indivíduo que realmente fica abatido, é muito mais importante. E nessas situações, a gente sempre tem que ter a investigação adequada, né? Isso, não há dúvida de que quando a suspeita de meningite precisa ser investigada, mas com muito mais atenção nesses casos de meningite bacteriana. Nas meningites, a gente tem o comprometimento do que a gente chama de meninge, que é uma camada que protege e reveste o cérebro, ou seja, uma inflamação diretamente no sistema nervoso, e por isso a chance tão grande de quadros mais graves. Agora, doutor, você falou da transmissão, como que pode transmitir essa doença? Falando mais especificamente das meningites bacterianas, que eu acho que é o nosso temor nesse momento, elas transmitem, em geral, por vias aéreas. As bactérias colonizam a nossa garganta, a nossa nasofaringe, que a gente chama, e em algum momento elas podem caminhar para a circulação, para o sistema nervoso, provocando as infecções nas meninges, as infecções graves. De uma maneira geral, essa que é a principal forma de transmissão das meningites bacterianas. Existem algumas outras, por exemplo, em traumatismos cranianos, em fístulas, que a gente chama de cólicas, mas essas são situações muito específicas.
Doutor, a gente trouxe a informação, né, eu dei agora, que o estado de São Paulo pretende imunizar 95% da população no ano passado contra a meningite. E o resultado foi de 75%, ou seja, 20% menor. Qual que é a importância dessa vacina contra a doença? A vacina, ela tem um alto grau de eficácia, de proteção para as doenças graves, do meningococo, do pneumococo, do hemófilos, que são agentes causais das meningites, os principais agentes. Elas têm o esquema no Programa Nacional de Imunização. Algumas dessas vacinas já começam no primeiro ano de vida, inclusive. Algumas outras, como por exemplo a ACWY, o meningococo ACWY, ela é feita no adolescente e a gente tem aquela falsa sensação de que o adolescente é imune a tudo. Não. Ele não só pode ter a infecção grave, mas ele é o principal responsável pela transmissão. Então, quando a gente faz a vacina do meningococo no adolescente, a gente também protege as crianças e os adultos maiores, os idosos, inclusive. A vacina é fundamental para a proteção dessas infecções. Existem vacinas que não estão no Programa Nacional de Imunização e que também valeriam a pena serem feitas, né? É questão de custo-benefício do governo, mas a proposta de vacinação para o meningococo protege para os principais agentes, sim, é um alto grau de proteção e deve ser feito, deve ser atualizado em todas as crianças, adolescentes, e lembrando que indivíduos em algumas situações especiais também precisam tomar essa vacina. Indivíduos que tomam imunobiológicos, que têm AIDS, por exemplo. Doutor, e uma dose da vacina vale para a vida toda ou a pessoa que já tomou tem que tomar de novo? Existem alguns esquemas, né? Depende muito do indivíduo também, como a gente comentou, indivíduos imunossuprimidos, às vezes eles precisam repetir, indivíduos que não têm baço, quer seja por alguma doença, quer seja por um trauma, um acidente de carro, eles precisam eventualmente repetir a vacina de tempo em tempo, mas os esquemas adotados, eles são muito satisfatórios, é legal a gente ter o reforço, mas a princípio, seguindo os esquemas vacinais que o Programa Nacional de Imunização preconiza, e principalmente o que a Sociedade Brasileira de Imunização preconiza, nós conseguimos proteger adequadamente sem necessidade de repetição. Muito bem, doutor. Muito obrigada. A gente conversou com Marcelo Otsuka, que é vice-presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria aqui de São Paulo. Muito obrigada. Até uma próxima, doutor. É um prazer. Até logo.